A campanha Maio Amarelo faz um alerta para o número de acidentes de trânsito. Porém, o importante é ficar atento também à segurança das nossas crianças. Em 2024, o GOL recebeu 684 crianças vítimas de acidentes. Sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o médico pediatra, o Dr. Pedro Conelian. Doutor Pedro, está tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Está bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Quais são os acidentes mais comuns e mais frequentes que as crianças sofrem no trânsito? Os principais acidentes, eles são atropelamento e acidentes de carro, né? Quando tem uma colisão, geralmente colisão carro ou carro com algum outro tipo de objeto. As pessoas, os pais, eles colocam a cadeirinha para a criança? Na maioria das vezes a cadeirinha até está instalada, né? Mas o problema é que às vezes o modo de utilizar a cadeirinha não está correto. Então, lembrando que a cadeirinha, por exemplo, o bebê diz, quando vai sair da maternidade, já tem que sair numa cadeirinha ou bebê conforto. E lembrar que crianças até 1 ano de idade, a cadeirinha é virada ao contrário, né? Ela fica de costas para frente do carro. A partir dessa idade, a cadeirinha fica para frente. É sempre importante afivelar os cintos. Então, até 1 ano de costas. Depois... Aí vira de frente. Sim. E aí, conforme a criança vai crescendo, vai ganhando peso, vai ganhando idade, aí tem o aceita elevador, elevatório e depois, no mais velho, aí vem entre o cinto de segurança. Até que idade, doutor, a criança tem que usar o assento? O assento até os 9 anos. Até os 9. Antes disso, nem pensar, deixar solto criança por aí, né? De maneira nenhuma. E o senhor recebe muitos casos assim de acidente em que a criança não estava com a cadeirinha? A maioria dos acidentes acontece, né, como eu disse, ou utilizando a cadeirinha de maneira errada ou sem, né? Então, principalmente trajetos pequenos. Porque quando a família vai sair para a estrada, uma coisa mais longa, geralmente eles estão com o dispositivo correto. Mas, às vezes, num trajeto curto dentro da cidade, eles falam, não precisa, e aí, nesse momento que acontece o acidente, às vezes de maneira grave. E dentro da cidade, às vezes a pessoa, igual, utilizando esse exemplo que o senhor citou, não, é só 1 quilômetro, eu vou só no supermercado. Mas qual é o risco disso? O risco é uma colisão, né? A gente nunca sabe quem é o outro motorista, quem é a outra pessoa que está dirigindo o outro carro que vai colidir com a gente. A gente não sabe se pode cair uma árvore, dependendo, né, nessa época de chuva, se pode ter algum obstáculo, um pneu furar. Então, se não tiver com cinto, ou não tiver afivelado da maneira correta, até quando tem o cinto ou a cadeirinha, pode ocorrer a ejeção da criança, né? Então, ela é arremessada contra algum objeto, o vidro do carro, o banco da frente, teto do carro e por aí vai. A criança sofre mais do que o adulto sem o cinto, né? Ah, com certeza. O corpo dela é menor para absorver o tamanho da energia. Agora, doutor, um problema sério é o atropelamento, né? Sim. Então, é muito importante a criança está sempre supervisionada, né? Então, quando a gente vai num lugar fora de casa ou quando as crianças estão brincando na rua, garantir, né, que elas estejam supervisionadas, explicar para crianças, isso aí né, você ensinar, a gente ensina tudo, então ensinar como é que são as leis de trânsito, que a gente tem que atravessar na faixa de pedestres, né, no sinal vermelho, sempre com mão dada, nunca correr atravessando a rua e evitar brincadeiras ou na rua ou até mesmo perto da rua. E nós tivemos 2 casos trágicos que aconteceram dentro de casa, crianças que morreram atropeladas por carro dentro de casa. Um deles foi em Pires do Rio, criancinha de apenas 1 ano de idade. Nesse caso, doutor, o que tem que ser feito para evitar isso aí? É sempre importante para os pais saberem onde estão seus filhos, né? E criar uma rotina de supervisão. Então, eu vou sair com o carro, eu checo se minha porta está fechada, se não tem ninguém na garagem. Quando eu ligo o carro, hoje em dia alguns carros têm aquela câmera de ré, então checar aos redores para que não aconteça esse tipo de tragédia. E quando a criança chega, por exemplo, o senhor atendeu no GOL também? Já trabalhei no GOL. O senhor está onde? Hoje em dia eu trabalho no Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia. De Aparecida. A criança, quando é vítima de um acidente, ela chega no estado mais grave do que o pai, né? Ou a mãe? Sim, geralmente sim, né? Porque a energia cinética, né? A quantidade de energia envolvida no trauma é muito alta para o corpo, o peso dela, né? E aí algumas vezes não está no posicionamento correto ou não está segura. Então, às vezes trauma de face, trauma de órgãos abdominais e por aí vai. Quer dizer, é uma outra área que não é do senhor, mas seria importante que tivesse uma campanha também para explicar a questão correta do uso da cadeirinha, né, doutor? Sim, é muito importante até para os pediatras de maneira geral. Isso faz parte da nossa rotina, prevenção de acidentes. Então, isso envolve tanto dentro de casa quanto fora de casa.
Então, na consulta antes do nascimento da criança ou nos primeiros dias de vida, sempre está orientando. O senhor explica isso? Eu explico em todas as consultas. A gente tem uma consulta pré-natal, que é antes da criança nascer, e eu já falo, ó, antes de nascer, já compra a cadeirinha. E é assim que vai ser utilizada, porque já sai da maternidade segura. Já sai de carro para casa, né? Exatamente. A gente precisa preservar. Doutor Pedro, muito obrigado pela entrevista com a gente aqui. Uma boa tarde para o senhor. Para vocês também, muito obrigado pela oportunidade.